A mendiga negra se esconde no banheiro para chorar e é confortada pelo CEO milionário. Em uma noite qualquer, em uma cidade imensa e fria, Lúcia se escondeu no banheiro público de um parque, seu refúgio temporário. As paredes, sujas e descascadas, cobriam sua solidão e o peso da desigualdade que carregava nos ombros. A luz fluorescente tremeluzia, intensificando o ambiente claustrofóbico enquanto as lágrimas escorriam. Queria gritar, mas só conseguia soluçar, com o coração apertado, pensando nas promessas quebradas de um futuro melhor. Havia sido mais um dia exaustivo nas ruas, onde o desprezo se misturava ao vento gelado que lhe cortava a pele. Ela era invisível para muitos, uma sombra passando despercebida na correria do dia a dia. Do outro lado da cidade, Rafael, um CEO milionário, se escandalizava em meio a um evento pomposo, cercado de pessoas com sorrisos vazios e conversas superficiais. Fechado em sua bolha de sucesso, ele também se sentia sufocado. A pressão, a expectativa incessante de ser o melhor, tudo isso o levou a fugir daquele lugar. Ao entrar no banheiro, seu olhar detectou algo que não esperava. O som de soluços baixos e desesperados que ecoavam entre as paredes. Algo puxou. Ele não podia ignorar. A conexão que se formou naquele cubículo desbotado foi instantânea, mas frágil. Lúcia, surpresa, olhou para aquele homem bem vestido, tão deslocado quanto ela naquele espaço. Rafael hesitou. As palavras iniciais foram difíceis. Desculpe, eu não queria te incomodar. Ele não sabia como continuar. Lúcia secou rapidamente as lágrimas. Um misto de desconfiança e curiosidade em seu olhar. O que você faz aqui? Isso não é lugar para pessoas como você. A vulnerabilidade se instalou. Em meio a uma conversa hesitante, eles compartilharam fragmentos de suas vidas. Rafael falou sobre a luta constante nos negócios, enquanto Lúcia descreveu a batalha diária nas ruas, a luta contra a invisibilidade que a sociedade lhe impunha. Como puderam se conectar, mesmo com as paredes que os separavam? Porém, enquanto essa amizade inesperada florescia, a sombra do passado se ergueu. Rafael começou a descobrir que sua empresa, a qual tanto se dedicava, contribuía para a desigualdade que Lúcia enfrentava. A realização o atingiu como um soco no estômago. Como ele poderia ajudar alguém enquanto seu trabalho perpetuava aquela dor? E Lúcia, sentindo-se dividida entre aceitar o apoio de alguém tão distante ou manter a dignidade em sua luta diária, se viu em um beco sem saída. Mas a tensão só aumentou. Um rival ambicioso de Rafael, inconformado com a possibilidade de uma mudança de foco, começava a se insinuar. Ele faria de tudo para destruir a pequena ponte que estava se formando entre esses dois mundos opostos. A conexão que começava a se solidificar estava ameaçada e a pergunta pairava no ar. Conseguirão eles superar os açoites do passado e as armadilhas do presente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael e Lúcia estavam imersos em suas vulnerabilidades, cercados por medos e esperanças que pareciam tão distantes quanto mundos diferentes. Porém, enquanto Lúcia tentava entender aquele homem, um eco de passos ressoou no banheiro. A porta se abriu com um estrondo
e um grupo de homens entrou sem pedir licença. A cena rapidamente se transformou. Olha só quem temos aqui. Uma voz profunda e sarcástica cortou o ar. Era Marcos, o rival ambicioso de Rafael, acompanhado por 2 seguranças robustos. Os olhares fixaram-se em Lúcia, que retraiu-se, sentindo o frio da discriminação e do desprezo. Esse lugar é só para losers, não é mesmo? Marcos riu, zombando de Lúcia. O espaço, que antes era sagrado para compartilhar suas dores, se tornara um palco de hostilidade. Rafael se posicionou na frente de Lúcia, sentindo um fogo crescer dentro dele. Saia daqui, Marcos! Isso não é lugar para você! Sua voz tremia, mas ele estava determinado a proteger aquela conexão inesperada. Olha quem fala de lugar, um CEO chato! E aqui está você defendendo a mendiga? Isso é ridículo! Marcos avançou, desdenhando. O clima esquentou e as palavras se tornaram armas. Rafael queria gritar, mas o peito apertava tanto que mal conseguia respirar. Mas foi nesse momento de tensão que aconteceu algo inesperado. Um dos seguranças, um homem silencioso até então, empurrou Rafael. Ele caiu para o lado e no mesmo instante houve um barulho. Ensurdecedor. Um tiro ecoou pelo banheiro. A lâmpada fluorescente explodiu, estilhaços de vidro e luz preenchendo o espaço. Um grito agonizante rompeu o ar. Lúcia caiu no chão, segurando a barriga, seu olhar de desespero refletindo a realidade de sua vida dura. Lúcia! Rafael gritou, arrastando-se para ela, mas a cena estava turva. O que estava acontecendo? Ele viu o segurança sacando uma arma e Marcos parecia em choque enquanto a poeira se assentava. O caos se instalou. Pessoas começaram a correr para fora do banheiro, os rostos pálidos, alguns gritando. Um segurança revirou os olhos para Lúcia e um calor gelado tomou conta de Rafael. O que você fez? Ele não sabia se estava perguntando a Marcos ou ao segurança, mas a verdade era que tudo havia mudado em um segundo. A fúria dele se transformou em pânico. Lúcia estava ali, se contorcendo no chão com dor. E por trás dele, a realidade de sua posição na sociedade estourava como a lâmpada. O que ele deveria fazer agora? Quem é você? Lúcia sussurrou, olhando para Rafael com uma vulnerabilidade que quebrava seu coração. Por que isso está acontecendo? Ele olhou para o segurança que agora mantinha a arma baixada, mas os olhos vazios tremiam de fúria. A conexão frágil que começou em um banheiro insalubre estava se transformando em algo muito mais complexo do que qualquer um deles poderia imaginar. As barreiras que separavam suas realidades começaram a se misturar, revelando segredos que nem mesmo eles conheciam. Lúcia, eu não sei. Rafael respirava com dificuldade, e então, com um movimento rápido, o segurança começou a se afastar, disparando. Um último olhar de desprezo para os dois. A história de vocês está apenas começando. O que isso significava? Rafael fez a única coisa que podia. Ele segurou a mão de Lúcia, os olhos ardendo com um desespero inesperado. O futuro dele, o futuro dela, tudo parecia tão incerto agora. As consequências desse ato de violência estavam apenas começando a se desenrolar. E eles não tinham ideia do que viria a seguir. As paredes daquele banheiro cessaram de ser um local de fuga e se tornaram o epicentro de uma tempestade que uniria seus destinos de maneiras que nem podiam começar a imaginar. O que era um momento de desespero agora se tornava uma cena de caos. As paredes do banheiro ressoavam com gritos e o ar estava pesado de pânico e confusão. Rafael
Em estado de choque, segurava a mão de Lúcia, que estava com os olhos arregalados e cheios de dor. Lúcia, me diz o que você precisa. Ele implorou, sua voz trêmula. Ela olhou para ele, os lábios pálidos, e sussurrou, ajuda, por favor. Mas algo estava mudando. A expressão nos olhos dela parecia confusa, como se uma verdade escondida estivesse prestes a se revelar. Enquanto o barulho da violência ecoava do lado de fora, Rafael se virou para observar a cena. O segurança estava longe, mas algo sob a sua postura parecia alarmante, como se ele não fosse apenas um peão no jogo. Um frio percorreu a espinha de Rafael. O que mais ele poderia saber? De repente, alguém chamou seu nome. Rafael! Era Marcos, com um olhar feroz. O que está acontecendo aqui? Você se meteu em algo muito mais profundo do que imagina. Cala a boca, Marcos! Rafael gritou, enquanto sentia a adrenalina percorrendo seu corpo. Quem esse cara pensava que era? Mas a verdade é que ele estava começando a sentir que as coisas eram mais complicadas do que ele jamais imaginou. Então, o chão pareceu tremer. Uma série de disparos ecoou do lado de fora, mesclando-se a uma gritaria generalizada. Todo mundo que estava na festa tinha ouvido os tiros, e agora parecia que a realidade estava se desintegrando. Rafael olhou para Lúcia, que estava respirando com dificuldade. Você precisa de um médico. O olhar dela, embora debilitado, agora tinha uma chama de determinação. Rafael, escuta! Tem algo que não te contei. Sobre mim. Algo que pode mudar tudo. A tensão entre eles estava aumentando. Rafael franziu a testa, enquanto o caos ao redor se desdobrava. O que você quer dizer? Eu não sou só alguém na rua. Minha vida antes de tudo isso, eu tinha um nome, uma posição. Lúcia gaguejou, sua voz fraquejando sob a pressão. Eu era sócia do seu negócio, Rafael. Sócia. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor. O quê? Como assim? O impacto das palavras dela soou como um estrondo em sua mente. Você não pode estar falando sério. Eu fugi. Tinha que sair. Eu não podia mais suportar o que estava acontecendo. E agora tudo isso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Rafael notou como seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e fúria. Marcos riu, um riso frio. Vivemos em um mundo cruel, não é mesmo? Afinal, quem se importa com as perdas? Ela era só um investimento, um risco. A frieza em sua voz cortou Rafael, mais do que uma faca. Cale-se, Rafael gritou, os punhos cerrados. Ele sentia a raiva crescer, mas estava confuso. Lúcia? Uma sócia? O homem ao seu lado, o rival, estava rindo como se tivesse vencido uma batalha. Mas a verdadeira guerra parecia apenas começar. Os olhos de Lúcia se encontraram com os de Rafael. Você precisa entender que somos mais conectados do que você imagina. E o que está acontecendo agora aqui é apenas o começo. Você tem que decidir de que lado está. A última frase dela reverberou no fundo de sua mente, enquanto o pânico crescia ao redor deles. Essa conexão, essa luta interna, parecia que no fundo eles estavam envolvidos em uma guerra muito maior do que qualquer um deles havia imaginado. E entre os gritos e os sons da confusão, Rafael percebeu que seu destino e o de Lúcia agora estavam entrelaçados de várias maneiras. Ele não sabia se tinha forças para lidar com isso, mas sua mão ainda segurava a dela. E de repente, o banheiro não parecia mais ser apenas um lugar de desespero. Era um campo de batalha onde seus passados se chocavam e onde o futuro se tornava cada vez mais incerto. Lúcia, o que você quer que eu faça agora? Foi tudo o que conseguiu perguntar.
enquanto o mundo ao redor deles desmoronava. Uma expressão de determinação tomou conta do rosto dela, apesar da dor. Defenda-nos, defenda a verdade, mas prepare-se porque a tempestade está apenas começando. Rafael segurava a mão de Lúcia, sentindo o calor de sua pele contra a frieza do momento. As palavras pesadas que ela acabara de pronunciar ecoavam na sua mente. Mas havia pouco tempo para processar tudo. Ele olhou ao redor. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. Então, de repente, um barulho brutal cortou a atmosfera carregada. Uma explosão de vidro, não do banheiro, mas do lado de fora. O que era isso? As pessoas na festa começaram a entrar em pânico. Gritos começaram a ecoar. E o caos se espalhou como fogo em palha seca. Rafael se virou para Lúcia, que ainda estava no chão, sua expressão agora mais intensa, misturada com dor e determinação. Nós temos que sair, Lúcia. A situação está piorando. Logo atrás dele, Marcos estava paralisado, com os olhos. O pânico parecia ter atingido até mesmo seu coração frio, e ele olhou para a porta. Isso não é só uma briga qualquer. Tem algo muito maior acontecendo aqui. Ele gritou, sua voz revelando um medo que antes ele tentava disfarçar. Rafael não tinha ideia do que Marcos sabia, mas o medo em seu tom era contagiante. E então, algo mais chocante aconteceu. O segurança que havia empurrado Rafael apareceu novamente, mas agora ele não estava sozinho. Outro homem, vestindo um terno escuro e uma expressão de raiva em seu rosto, avançou em direção a eles. Era alguém conhecido, um membro influente do conselho da empresa de Rafael. Alguém que sempre manteve as aparências e a ordem. Você está brincando com fogo, Rafael. Você não sabe com quem está lidando. A voz desse homem era baixa e ameaçadora. Vocês não podem fazer isso, Lúcia conseguiu dizer, sua voz ainda fraca. O homem a ignorou completamente, o olhar focado em Rafael. A verdade começou a se desdobrar como um rolo de filme em sua mente. A conexão que Lúcia mencionara, algo se encaixava agora. Não foi só um acaso você estar aqui, foi? Vocês sabiam da minha presença, não sabiam? Rafael gritou, a raiva e a confusão se misturando. O membro do conselho sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Foi um risco assumir isso, mas agora você precisa escolher. Ou se alinha conosco, ou está desprotegido neste caos. A adrenalina disparou nas veias de Rafael. Como assim se alinhar? Ele não poderia, não com Lúcia no chão, sangrando e vulnerável. Você está me ameaçando? Que tipo de jogo é esse? Mas a expressão do homem começou a mudar. Ele lançou um olhar rápido para a porta, antes de dar um passo mais perto. Você tem um passado que não pode simplesmente apagar. Lúcia, é só o começo. Esse aluguel que você chama de vida, ele pode ser tirado de você em um instante. Pense bem no que está fazendo. As palavras dele penetraram fundo no peito de Rafael. Ele olhou para Lúcia, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto dela. O que Lena tinha a ver com tudo isso? O que mais ele não sabia? A sensação de traição começou a crescer, como se algo muito maior do que suas vidas individuais estivesse em jogo. Uma sirene soou ao longe, mas o tempo parecia ter parado ali, naquele banheiro sujo e apagado. A pressão do momento era como um grande peso sobre seus ombros, e o mundo que uma vez conhecera estava desmoronando. Lúcia era mais do que uma mulher nas ruas. Ela era um alvo, e a vida dele também estava em perigo. Então, com um movimento súbito, as portas do banheiro se abriram. Uma luz brilhante invadiu o espaço, e a sombra de uma figura apareceu. Era um policial, ou talvez alguém da segurança. Rafael teve apenas uma fração de segundo para decidir.
correr e deixar Lúcia para trás ou enfrentar a verdade que estava prestes a se revelar. Lúcia! Ele gritou, mas a escolha estava se formando em sua mente como uma tempestade. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de pânico e determinação. Rafael, você não pode fugir disso. Você precisa lutar. Mas a sirene estava mais próxima agora. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? O que mais ele poderia perder? A verdade o atingiu como um golpe, e ele sabia que nada seria igual a partir daquele instante. Eu não sei se consigo, ele murmurou, sem saber em que direção seguir. O banheiro tornara-se o cenário de uma guerra pessoal, que prometia revelar segredos e destruir tudo o que conhecia. E antes que soubesse, estava cercado por inimigos e pela pressão de uma escolha que moldaria seu futuro e o de Lúcia. Rafael, é agora ou nunca. O instinto de sobrevivência acendeu uma luz dentro dele. Mas, enquanto a tempestade se aproximava, ele sabia que a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. Ele olhou novamente para Lúcia e fez uma escolha. E, enquanto o caos se desdobrava em torno deles, uma sombra densa começou a formar-se no horizonte. O que aconteceria quando as peças finalmente se juntassem? O que mais ele tinha a perder? Rafael estava preso entre o pânico e a urgência. A presença do segurança da empresa ao lado dele, somada a tudo o que ouvira de Lúcia, fazia seu coração descompassar. É agora ou nunca! Ela gritou de novo. E ele sabia que não podia hesitar mais. Ele olhou para Marcos, pálido e aturdido. Então, tudo se desenrolou em um flash. Um grito cortante ecoou do lado de fora, seguido por uma série de disparos. O banheiro se encheu de gritos e correrias. As pessoas estavam saindo como se o incêndio houvesse se alastrado. A luz acima deles começou a piscar, dando um vislumbre de caos. O policial estava gritando ordens, e a confusão aumentava como um furacão à vista. Lúcia! Rafael se virou para ela, sua voz desesperada. Mas antes que pudesse avançar, uma mão firme agarrou seu braço. Era o membro do conselho, o homem de terno escuro. Você precisa ir agora! É sua única chance! Te escuta, Rafael! Olhe! Lúcia gritava, sua voz cortando o barulho. Mas algo em seu olhar havia mudado. Ele seguiu seu olhar e notou que um agente da segurança havia passado a barreira e avançado em sua direção, arma em punho. Rafael sentiu um fio de esperança murchar. Vá, Rafael! Não posso voltar ao que era! O desespero em sua voz era palpável, e ele percebeu que ela estava apontando para a porta. Foi quando uma explosão ensurdecedora estourou do lado. De fora, as paredes do banheiro tremeram e o cheiro de fumaça invadiu o ar. O jorro súbito de luz iluminou o espaço e, em questão de segundos, tudo se tornou um caos ainda maior. Pessoas pulavam pela janela, outras socavam portas e gritos tomaram conta de cada canto. Vamos, Lúcia! Rafael puxou-a, tentando arrastá-la para fora enquanto o membro do conselho e Marcos se jogavam na frente, mirando a saída. Mas quando o grupo se lançou ao caos, uma sombra no corredor atraiu a atenção de todos. Um homem colidiu contra a parede e, com a luz da fumaça, Rafael reconheceu seu rosto. Era seu irmão, Daniel. Ele sempre tinha estado distante, mas aquela era uma visão assombrosa. Daniel estava coberto de sujeira, seus olhos arregalados, a respiração pesada. Rafael, você precisa sair! Isso foi um plano! Você não entende! Eles vão te pegar! Rafael sentiu a terra sob seus pés estremecer. Um pano escuro envolveu sua mente. O quê? Que plano? Daniel, o que está acontecendo? Ele queria questionar mais,
Mas a urgência o interrompeu. A situação estava se agravando e Lúcia, em sofrimento, lutava para se equilibrar. Precisamos sair agora! Daniel gritou. E naquele momento o real impacto da revelação destruiu tudo o que Rafael acreditava. O rosto de Daniel era um espelho de culpa e medo. A verdade brotou como um grito ensurdecedor dentro dele. A empresa tinha sido envolvida em coisas muito mais sombrias, e a conexão de Daniel com aquilo revelava um segredo perigoso. Daniel, você estava por trás disso? Rafael mal podia acreditar no que ouvia. A ira brotava e as cores do mundo se tornaram nebulosas, mas a voz de Lúcia cortou como uma faca. Rafael, não podemos perder tempo. A vida dela estava em jogo e agora a sua também. O que devemos fazer? Antes que pudesse responder, uma explosão abateu-se de novo do lado de fora. Mas a verdadeira bomba foi a revelação que Daniel fez em seguida. Nós somos parte de um plano maior, Rafael. Não posso explicar agora, mas você deve decidir. Corre comigo e descobre a verdade ou fica e arrisca perder tudo. Em meio ao caos e ao pânico, a decisão pairava no ar. Enquanto seus olhos buscavam os de Lúcia e seu irmão, o peso das escolhas se tornava insuportável. E fora do banheiro, o mundo prometia um desfecho que mudaria o destino de todos. Qual caminho seguiria? E o que isso significava para o que ainda restava de suas vidas? Rafael estava preso entre o pânico e a urgência. A presença do segurança ao lado dele, somada a tudo o que ouvira de Lúcia, fazia seu coração disparar. É agora ou nunca! Ela gritou de novo. E ele sabia que não podia hesitar mais. Olhou para Marcos, pálido e aturdido, a adrenalina pulsando nas veias. Então, tudo se desenrolou em um flash. Um grito cortante ecoou do lado de fora, seguido por uma série de disparos. O banheiro se encheu de gritos e correrias. As pessoas começaram a sair como se um incêndio houvesse se alastrado. As luzes começaram a piscar e o cheiro de fumaça invadiu o ar. Rafael se virou para Lúcia, que ainda estava no chão, sua expressão agora mais intensa, misturado com dor e determinação. Nós temos que sair, Lúcia! A situação está piorando! Logo atrás dele, Marcos estava paralisado, com olhos arregalados. A tensão era palpável. Então a porta do banheiro se abriu abruptamente e uma luz brilhante invadiu o espaço. Era um policial, mas não era um qualquer. Era cometido em sua própria busca. Era David, irmão de Lúcia, alguém que ele tinha ouvido mencionado apenas em rumores passados, mas que nunca havia visto pessoalmente. O que você está fazendo aqui? Lúcia ofegou, a dor momentaneamente esquecida ao encarar o irmão que ela supunha ter desaparecido para sempre. Lúcia, precisamos ir. Eles não estão brincando. Você está em perigo, David gritou, puxando-a para cima, enquanto os sons dos disparos se intensificavam do lado de fora. Você é ele, Rafael percebeu, os olhos se arregalando. O irmão dela tinha sumido. Por que você não nos contou antes? O que você está fazendo aqui? É complicado, mas agora não é hora. David estava visivelmente abalado, seu olhar se movendo entre os dois, apreensivo. A expressão de Lúcia mudou de desespero para um misto de confusão e determinação. Ela balançou a cabeça. David, não é só isso. Rafael, ele está envolvido nessa história também. David olhou para Rafael com uma mistura de desconfiança e raiva. Então, de repente, o chão tremeu com outra explosão do lado de fora. O Seguros começou a se distrair com o barulho, e isso abriu uma nova oportunidade. Vamos agora! Rafael gritou, puxando Lúcia para fora, mas David não estava convencido. Não se mova! O membro do conselho interrompeu, sua voz forte cortando. O caos! Ele estava se aproximando, sua sombra se estendendo como uma ameaça. Você não deve estar aqui, David. A situação não é o que parece, e você sabe disso.
Rafael virou-se para o homem. Está uma loucura. Se você não deixar Lúcia ir, eu não vou parar até descobrir a verdade. Mas David abriu a boca para gritar algo, e a confusão tomou conta. Rafael, escuta! A razão pela qual eu sumiu? O que você precisa entender é que a empresa de seu pai está envolvida em algo muito maior. E nesse momento, o olhar de Rafael escureceu. Ele sentiu os músculos se tensionarem. O quê? Como assim maior? A empresa? O que você quer dizer? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito ensurdecedor ecoou e a parede atrás de David explodiu em pedaços, como se uma tempestade de fogo tivesse invadido o espaço. Ele foi lançado contra a parede como um boneco de pano, e a poeira se espalhou, encobrindo a visão. David! Lúcia gritou, correndo em direção ao irmão agora caído, enquanto Rafael tentava proteger ambos com seu corpo. O membro do conselho estava imóvel, e a confusão se transformou em pânico. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, o que ficou claro foi que uma verdade devastadora se revelou. David não era apenas um irmão perdido, era parte de um jogo de poder gigante, uma peça-chave em um plano muito mais sombrio do que qualquer um tinha imaginado. Lúcia olhava para Rafael agora com outros olhos, como se tudo tivesse mudado em um piscar. Nós precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. Sobre tudo isso, Rafael estava em choque, a adrenalina ainda fluindo por seu corpo. A última frase de Lúcia pesava como chumbo no coração, enquanto o caos continuava ao seu redor. O futuro deles agora parecia incerto. E enquanto o mundo desmoronava, ele sabia que a única coisa que tinham era um ao outro e um novo mistério que começara a se desenrolar. O que havia por trás daquela explosão? Quais segredos ainda estavam escondidos em suas famílias e negócios? A última coisa que Rafael ouviu foi o eco frenético de passos e mais tiros, enquanto Lúcia segurava sua mão, decidida. Precisamos fugir e descobrir a verdade. E assim, com a vida deles nas mãos, a corrida começou de novo, em busca de respostas. Rafael estava em choque, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto a poeira da explosão começava a assentar. Ele olhou para Lúcia, que se agachava a um lado, os olhos fixos em seu irmão, David, cuja consciência parecia estar além daquele momento. A fumaça tornava tudo mais difícil de enxergar. Mas a realidade era clara. Algo estava muito errado. Lúcia, precisamos sair! Agora! Gritou Rafael, puxando-a pelo braço, mas ela hesitou, olhar fixo em David. Eu não vou deixá-lo aqui, disse Lúcia, a voz trêmula e fervorosa. Rafael sentiu o coração apertar, mas o tempo estava se esgotando. O caos do lado de fora estava em ebulição. Gritos de pânico, sirenes e a sensação opressiva de que estavam sendo cercados. Ele pode estar ferido. Precisamos manter a calma, David disse, lutando para se levantar. A expressão dele era uma mescla de dor e desespero. Se a gente não sair agora, nunca mais teremos essa chance, Rafael insistiu, puxando Lúcia. Confia em mim. Mas o olhar de Lúcia falava de um turbilhão de emoções. Rafael, eu não posso. Ele é meu irmão. Eu não posso deixá-lo. O desespero dela echava um nó na garganta dele. E foi nesse instante que a voz do membro do conselho irrompeu a escuridão. É isso que vocês desejam? Um sacrifício? Estou começando a pensar que vocês ainda não perceberam a gravidade do que se passa aqui. Ele avançou, seu tom revelando que não se tratava apenas de ironia. Era uma ameaça palpável. Lúcia se virou abruptamente para olhar para o homem, a determinação agora substituindo a indecisão em seu rosto.
Você está por trás disso. Você fez isso acontecer. Ele sorriu, mas era um sorriso frio. Sem alegria. Fizemos um acordo, Lúcia. E você estava prestes a ser o peão decisivo. Agora, a escolha é sua. Se alinha ou se torna um obstáculo. A tensão era palpável. Rafael olhou com desconfiança para David, que ainda estava se recuperando. O que mais ele sabia? Havia algo em sua expressão que fazia a pele de Rafael arrepiarem. Então, do nada, um grito de dentro do banheiro ecoou, cortando o ar como uma lâmina. Não fiquem aqui! Eles vão invadir! A cena à frente deles começou a se desdobrar em um turbilhão de movimento. A porta do banheiro foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu o local, trazendo consigo uma força brutal. Eles tinham a aparência de mercenários e não pareciam dispostos a negociar. O membro do conselho fez um movimento discreto, mas a expressão em seu rosto falava de desespero. Corra! Rafael gritou, puxando Lúcia e David para o lado oposto, enquanto os homens começaram a disparar. Os sons dos tiros ecoavam, a fumaça misturando-se ao som de vidro quebrado e gritos. David caiu, seu corpo indo ao chão com um impacto duro. Não, David! Lúcia gritou, mudando de direção imediatamente. E nesse instante, o choque que Rafael sentiu atingiu um novo nível. Os mercenários ainda estavam focados em David, ignorando-o completamente. Rafael fez uma ligação mental vertiginosa e suas palavras quase saíram em um grito. O que você esconde, David? David olhou para Lúcia, estendendo a mão, enquanto tentava pronunciar algo. A verdade sobre a empresa, sobre nossa família, e então, com adrenalina em seu rosto, ele finalmente revelou. Eu sou filho do CEO. Não há como escapar do passado. Não só isso, mas antes que conseguisse terminar a frase, uma bola de fogo explodiu em seu entorno, e o impacto do ataque deslocou toda a estrutura do banheiro. A luz piscou e um pedaço do teto desabou. Rafael se cobriu, protegendo Lúcia enquanto criava um abrigo instintivo. É tudo uma grande armação, Rafael. Você está no meio de uma traição familiar, David gritou entre a fumaça. Mas Rafael mal conseguia processar, só pensando em como as revelações se conectavam. As interrompidas palavras do irmão de Lúcia ecoaram enquanto a cena ao redor deles desmoronava. A luz escureceu por um instante, e com o último grito desesperado de Lúcia, a figura de David desapareceu entre os destroços e a fumaça. David! Lúcia estava prestes a se lançar em direção a ele, mas Rafael segurou seu braço com força. Ele sabia que não poderia deixar sua vida e a dela em risco. Não, ele pode estar perdido. Temos que sair agora. Ele puxou Lúcia para a saída, ouvindo os gritos e o som de tiros se aproximando. O que mais David sabia? O que ele revelara sobre a empresa poderia ser apenas a ponta do iceberg. Enquanto fugiam, Rafael não conseguia parar de pensar. Uma frase impregnava sua mente. Eu sou filho do CEO. A verdade, fino como uma lâmina afiada, estava se desenrolando e começava a construir um novo pesadelo na sala de sua mente. E assim, entre a fumaça e o horror, segurando a mão de Lúcia com vulnerabilidade, Rafael percebeu que cada passo os levava para um abismo que já não tinha fundo. O que mais ele ainda não sabia? Como uma maré, segredos estavam vindo à superfície, prontos para engoli-los. E a única certeza que tinham agora, o futuro estava ameaçado por forças que nunca imaginaram que existissem. Rafael estava em choque, a adrenalina pulsando nas veias enquanto a poeira da explosão começava a assentar. Ele olhou para Lúcia, que se agachava a um lado, os olhos fixos em seu irmão, David, cuja consciência parecia estar além daquele momento. A fumaça tornava tudo mais difícil de enxergar, mas a realidade era clara. Algo estava muito errado. Lúcia, precisamos sair, agora! Gritou Rafael, puxando-a pelo braço.
mas ela hesitou, o olhar em David. Eu não vou deixá-lo aqui, disse Lúcia, a voz trêmula e fervorosa. Rafael sentiu o coração apertar, mas o tempo estava se esgotando. O caos do lado de fora estava em ebulição. Gritos de pânico, sirenes e a sensação opressiva de que estavam sendo cercados. Ele pode estar ferido. Precisamos manter a calma, David disse, lutando para se levantar. A expressão dele era uma mescla de dor e desespero. Se a gente não sair agora, nunca mais teremos essa chance. Rafael insistiu, puxando Lúcia. Confie em mim. Mas o olhar de Lúcia falava de um turbilhão de emoções. Rafael, eu não posso. Ele é meu irmão, eu não posso deixá-lo. O desespero dela eixava um nó na garganta dele. E foi nesse instante que a voz do membro do conselho irrompeu a escuridão. É isso que vocês desejam? Um sacrifício? Estou começando a pensar que vocês ainda não perceberam a gravidade do que se passa aqui. Ele avançou, seu tom revelando que não se tratava apenas de ironia. Era uma ameaça palpável. Lúcia se virou abruptamente para olhar para o homem, a determinação agora substituindo a indecisão em seu rosto. Você está por trás disso. Você fez isso acontecer. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, sem alegria. Fizemos um acordo, Lúcia. E você estava prestes a ser o peão decisivo. Agora a escolha é sua. Se alinha ou se torna um obstáculo. A tensão era palpável. Rafael olhou com desconfiança para David, que ainda estava se recuperando. O que mais ele sabia? Havia algo em sua expressão que fazia a pele de Rafael arrepiarem. Então, do nada, um grito de dentro do banheiro ecoou, cortando o ar como uma lâmina. Não fiquem aqui, eles vão invadir! A cena à frente deles começou a se desdobrar em um turbilhão de movimento. A porta do banheiro foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu o local, trazendo consigo uma força brutal. Eles tinham a aparência de mercenários e não pareciam dispostos a negociar. O membro do conselho fez um movimento discreto, mas a expressão em seu rosto falava de desespero. Corra! Rafael gritou, puxando Lúcia e David para o lado oposto, enquanto os homens começaram a disparar. Os sons dos tiros ecoavam, a fumaça misturando-se a um som de vidro quebrado e gritos. David caiu, seu corpo indo ao chão com um impacto duro. Não, David! Lúcia gritou, mudando de direção imediatamente, e nesse instante o choque que Rafael sentiu atingiu um novo nível. Os mercenários ainda estavam focados em David, ignorando-o completamente. Rafael fez uma ligação mental vertiginosa. E suas palavras quase saíram em um grito. O que você esconde, David? David olhou para Lúcia, estendendo a mão, enquanto tentava pronunciar algo. A verdade, sobre a empresa, sobre nossa família. E então, com adrenalina em seu rosto, ele finalmente revelou. Eu sou o filho do CEO. Não há como escapar do passado. Não só isso, mas... Mas antes que conseguisse terminar a frase, uma bola de fogo explodiu em seu entorno e o impacto do ataque deslocou toda a estrutura do banheiro. A luz piscou e um pedaço do teto desabou. Rafael se cobriu, protegendo Lúcia, enquanto criava um abrigo instintivo. É tudo uma grande armação, Rafael. Você está no meio de uma traição familiar. David gritou entre a fumaça. Mas Rafael mal conseguia processar, só pensando em como as revelações se conectavam. As interrompidas palavras do irmão de Lúcia ecoaram, enquanto a cena ao redor deles desmoronava. A luz escureceu por um instante, e com um último grito desesperado de Lúcia, a figura de David desapareceu entre os destroços e a fumaça. David! Lúcia estava prestes a se lançar em direção a ele, mas Rafael segurou seu braço com força. Ele sabia que não poderia deixar sua vida e a dela em risco. Não! Ele pode estar perdido! Temos que sair! Agora! Ele puxou Lúcia para a saída, ouvindo os gritos e o som de tiros se aproximando.
O que mais David sabia? O que ele revelara sobre a empresa poderia ser apenas a ponta do iceberg. Enquanto fugiam, Rafael não conseguia parar de pensar. Uma frase impregnava sua mente. Eu sou filho do CEO. A verdade, fino como uma lâmina afiada, estava se desenrolando e começava a construir um novo pesadelo na sala de sua mente. E então, no último momento antes de deixarem o banheiro, uma luz ofuscante se acendeu e um grupo de homens armados entrou. Rafael e Lúcia ficaram paralisados. Era um grupo de elite, e Rafael reconheceu uma face específica no meio deles. Era seu pai, o CEO da empresa que os dois tentavam decifrar. Ele olhava para Rafael com um olhar de desespero, e a expressão em seu rosto não era de um homem no controle. Rafael sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu como um sussurro, surpreso e indesejado. Não é seguro. Você não entende. Eu fiz o que precisava. Fazer? O desespero no tom de seu pai ecoou na cabeça de Rafael, e nesse momento a verdade se despedaçou em 1000 fragmentos. Fazer o quê? Colocar a vida do meu irmão em risco? Gritou Lúcia. A situação se transformou em uma tempestade de emoções. Sentimentos de traição, desconfiança e horror borbulhavam. Enquanto os gritos de pânico e os sons de disparo se intensificavam, Rafael percebeu que nada do que sabia era verdade. Seus laços familiares, sua posição na empresa, as decisões feitas por seu pai, tudo estava entrelaçado em uma teia de mentiras. E quando a cena ao redor dele se desdobrou em caos, Rafael soube que a única saída seria enfrentar as sombras do passado. Precisamos de respostas e precisamos delas agora, Rafael declarou, o olhar firme em seu pai e em David desaparecido. Mas enquanto a fumaça se assentava, um novo eco ressoou em sua mente. Os segredos de sua família poderiam ter poderes mais sombrios do que jamais sonhara. Rafael estava em choque, a adrenalina pulsando nas veias enquanto a poeira da explosão começava a assentar. Ele olhou para Lúcia, que se agachava a um lado, os olhos fixos em seu irmão, David, cuja consciência parecia estar além daquele momento. A fumaça tornava tudo mais difícil de enxergar, mas a realidade era clara. Algo estava muito errado. Lúcia, precisamos sair! Agora! Gritou Rafael, puxando-a pelo braço. Mas ela hesitou, o olhar em David. Eu não vou deixá-lo aqui, disse Lúcia, a voz trêmula e fervorosa. Rafael sentiu o coração apertar, mas o tempo estava se esgotando. O caos do lado de fora estava em ebulição. Gritos de pânico, sirenes e a sensação opressiva de que estavam sendo cercados. Ele pode estar ferido. Precisamos manter a calma, David disse, lutando para se levantar. A expressão dele era uma mescla de dor e desespero. Se a gente não sair agora, nunca mais teremos essa chance, Rafael insistiu, puxando Lúcia. Confie em mim. Mas o olhar de Lúcia falava de um turbilhão de emoções. Rafael, eu não posso. Ele é meu irmão. Eu não posso deixá-lo. O desespero dela echava um nó na garganta dele. E foi nesse instante que a voz do membro do conselho irrompeu a escuridão. É isso que vocês desejam? Um sacrifício? Estou começando a pensar que vocês ainda não perceberam a gravidade do que se passa aqui. Ele avançou, seu tom revelando que não se tratava apenas de ironia. Era uma ameaça palpável. Lúcia se virou abruptamente para olhar para o homem. A determinação agora substituindo a indecisão em seu rosto. Você está por trás disso. Você fez isso acontecer. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, sem alegria. Fizemos um acordo, Lúcia. E você estava prestes a ser o peão decisivo. Agora, a escolha é sua. Se alinha ou se torna um obstáculo. A tensão era palpável.
Rafael olhou com desconfiança para David, que ainda estava se recuperando. O que mais ele sabia? Havia algo em sua expressão que fazia a pele de Rafael arrepiarem. Então, do nada, um grito de dentro do banheiro ecoou, cortando o ar como uma lâmina. Não fiquem aqui, eles vão invadir. A cena à frente deles começou a se desdobrar em um turbilhão de movimento. A porta do banheiro foi arrombada, e um grupo de homens armados invadiu o local, trazendo consigo uma força brutal. Eles tinham a aparência de mercenários e não pareciam dispostos a negociar. O membro do conselho fez um movimento discreto, mas a expressão em seu rosto falava de desespero. "Corra!" Rafael gritou, puxando Lúcia e David para o lado oposto, enquanto os homens começaram a disparar. Os sons dos tiros ecoavam, a fumaça misturando-se ao som de vidro quebrado e gritos. David caiu, seu corpo indo ao chão com um impacto duro. "Não, David!" Lúcia gritou, mudando de direção imediatamente. E nesse instante, o choque que Rafael sentiu atingiu um novo nível. Os mercenários ainda estavam focados em David, ignorando-o completamente. Rafael fez uma ligação mental vertiginosa e suas palavras quase saíram em um grito. "O que você esconde, David?" David olhou para Lúcia, estendendo a mão enquanto tentava pronunciar algo. "A verdade sobre a empresa, sobre nossa família." E então, com a adrenalina em seu rosto, ele finalmente revelou: "Eu sou filho do CEO. Não há como escapar do passado." Não só isso, mas antes que conseguisse terminar a frase, uma bola de fogo explodiu em seu entorno, e o impacto do ataque deslocou toda a estrutura do banheiro. A luz piscou e um pedaço do teto desabou. Rafael se cobriu, protegendo Lúcia, enquanto criavam um abrigo instintivo. "É tudo uma grande armação, Rafael. Você está no meio de uma traição familiar." David gritou entre a fumaça, mas Rafael mal conseguia processar, só pensando em como as revelações se conectavam. As interrompidas palavras do irmão de Lúcia ecoaram enquanto a cena ao redor deles desmoronava. A luz escureceu por um instante, e com um último grito desesperado de Lúcia, a figura de David desapareceu entre os destroços e a fumaça. "David!" Lúcia estava prestes a se lançar em direção a ele, mas Rafael segurou seu braço com força. Ele sabia que não poderia deixar sua vida e a dela em risco. "Não! Ele pode estar perdido! Temos que sair! Agora!" Ele puxou Lúcia para a saída, ouvindo os gritos e o som de tiros se aproximando. O que mais David sabia? O que ele revelara sobre a empresa poderia ser apenas a ponta do iceberg. E assim que cruzaram a porta do banheiro, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou no corredor, e do nada, um ponto luminoso se acendeu na escuridão. Era uma câmera de segurança, mas em vez de capturar o momento caótico que se desenrolava, a imagem mostrava um vídeo. Rafael congelou ao ver um rosto familiar na tela. Era a mãe dele, a mulher que há muito ele achava ter desaparecido em um acidente. Ela estava falando, mas não eram palavras de amor ou saudade. Era um junto de revelações sombrias. "Meu filho, se você está vendo isso, é porque a situação se tornou crítica. Eu fui forçada a deixar sua vida, porque o que sei pode destruir nossa família. A verdade não é o que você imagina. A empresa não é só um negócio. É uma fachada para um cartel que controla tudo." Rafael mal conseguia respirar. As palavras dela penetravam sua mente como um soco. A conexão entre sua mãe e a empresa, seu legado, tudo o que pensava saber estava desmoronando aos poucos.
E enquanto a revelação dela flutuava no ar, Lúcia olhou para Rafael, seus olhos brilhando em confusão. Você sabia? Você sabia tudo isso? A dor na voz dela era palpável, e a expressão de traição se misturava ao choque. Eu não sabia, eu jurava. Rafael gaguejou, os pensamentos girando como um furacão em sua mente. O que mais havia sido escondido deles? Então, mais um disparo ecoou. O membro do conselho estava próximo, uma expressão de desprezo por trás de sua arma. Acabou! Vocês dois não podem escapar da verdade. O cerco se fecha. E com isso, o sentido estava claro. O passado deles estava mais entrelaçado do que suspeitavam. Rafael olhou de volta para Lúcia, sentindo que algo profundo havia mudado entre eles. Com tudo desmoronando, ele não sabia como lidar. Não vou deixar que isso acabe assim. Ele se lançou para frente, mas as sombras do passado estavam prontas para lutar. O que mais seus pais tinham escondido? E, acima de tudo, o que realmente significava ser parte dessa família? O turbilhão de emoções o cercava. E enquanto a verdade ameaçava consumir tudo o que sabiam, Rafael percebeu que o maior desafio estava apenas começando. Qualquer esperança de um futuro normal agora estava envolta em mentiras e traição. O peso do que estava para vir pairava no ar, e a linha entre o bem e o mal nunca esteve tão tênue. Rafael estava paralisado pela confusão e pela adrenalina, olhando para Lúcia, que se agarrava à memória de um irmão perdido e que se esvaía entre os destroços. A dor apertava seu coração. As verdades emergindo de forma tão brutal tornavam tudo mais insuportável. A fumaça dançava no ar, mas o que mais o sufocava era o peso das revelações. Lúcia, precisamos ir, por favor! Gritou ele, puxando-a para longe do membro do conselho que se aproximava como um predador faminto. Os sons dos disparos ainda ecoavam, e o cheiro de pólvora misturava-se a algo que há muito tempo ele não sentia: o medo. Ela hesitou, mas os olhos de Lúcia estavam cheios de determinação. Eu não vou deixá-lo para trás, Rafael. Eu sinto que está tudo interligado. Mas a realidade estava se tornando cruel e elas precisavam de um plano. Nesse momento, o espaço foi preenchido com um estrondo. As paredes do banheiro, já fragilizadas, começaram a colapsar, revelando um cenário grotesco de pânico. Rafael, eu tenho um mapa! O mapa das transações que provam tudo! Lúcia gritou, seu rosto agora mais lívido, mas a esperança pintando suas palavras. Um mapa? Lúcia, precisamos de um refúgio agora. Depois, tudo isso pode ser resolvido. Ele respondeu, consciente que a situação exigia mais do que apenas emoções. O tempo estava esgotando-se e o futuro que imaginavam juntos parecia escapar entre os dedos. E foi nesse momento que tudo mudou. Um grupo de oficiais de segurança, rápidos e organizados, invadiu o banheiro, armados e prontos para agir. Mãos para cima! Todos vocês! Eles ordenaram. O membro do conselho estava cercado e Rafael percebeu que era sua chance. Ele se lançou à frente, apontando para ele. Ele é o responsável por tudo isso. Ele que precisa ser preso. Seu coração disparava. Era uma jogada arriscada, mas a adrenalina o impulsionava. Lúcia segurou seu braço, mas não o impediu. Lutar contra aquelas verdades parecia a única opção. Mas o problema era que o verdadeiro jogo era mais complexo. Enganou todos vocês, seus ingênuos. O membro do conselho riu, um sorriso frio no rosto. Nada disso vai mudar. Vocês estão todos dentro do mesmo sistema. Vamos, Lúcia. Rafael disse, puxando-a para fora, com adrenalina. O caos estava ao seu redor, sirenes ululando. A urgência de escapar daquela teia emaranhada. Sair do banheiro foi um alívio, mas ao mesmo tempo, a realidade fria do mundo exterior os esperava.
A cidade estava em pânico total. Pessoas correndo, gritos de desespero. E eles se encontraram na mesma tempestade, dois seres perdidos no caos. Eles correram até um beco, ofegantes. Rafael, eu não sei o que fazer. Eles vão atrás de nós, Lúcia disse, seu olhar refletindo a angústia e a dúvida. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Precisamos ser rápidos. Temos que fugir e depois, juntos, desmascarar tudo isso. Mas e David? Ela estava com lágrimas nos olhos, a memória do irmão dominando seu pensamento. Daqui a pouco encontraremos uma maneira. O importante agora é garantir que você fique a salvo. E enquanto diziam essas palavras, algo dentro dele se solidificava. Aquela conexão que haviam formado no banheiro era mais forte do que qualquer barreira. E enquanto escapavam da cidade, uma sensação diferente começou a surgir. Era a ideia de que poderiam finalmente lutar juntos contra as sombras do passado. Se o mundo estava contra eles, talvez fosse hora de se unir e transformar a dor em um aliado. Durante a corrida, Lúcia puxou um pedaço de papel do bolso. Aqui, o mapa! Ele olhou para a folha amassada e viu a verdade gritando. Haviam transações, um jogo de poder com muitos envolvidos. E assim, armados com a unidade e a determinação de desmascarar aqueles que trouxeram dor e decepção em suas vidas, eles se embrenharam em um novo plano. Ao chegarem a um lugar seguro, os olhares entre eles eram claros. A luta estava longe de acabar. Mas agora era mais do que sobre suas vidas. Era sobre a verdade. A conexão deles, fortalecida pelo desespero, se tornava a chama que os guiaria. E assim, enquanto o futuro era incerto, havia uma mensagem em seus corações. Nunca se haviam sentido tão vivos. E a jornada estava apenas começando. Mas antes de encerrar, preciso de um grande favor. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você é parte fundamental desta comunidade e estamos apenas começando.